E no capítulo dessa quarta-feira de Um Refúgio para o Amor, Roselena grita com Maximino e diz que eles precisam conversar sobre Rodrigo. Maximino, completamente estressado, pergunta o que ela quer falar, e Roselena diz se ele não se dá conta que Rodrigo está a ponto de fazer uma estupidez. Maximino diz que não sabe se já cometeu, e se já cometeu não adianta. Roselena diz que o que Rodrigo quer é fazer sim uma grande estupidez, e Maximino pergunta o que ela quer que ele faça. Roselena diz que quer que ele detenha Rodrigo. Rodrigo e Luciana se beijam calorosamente e Rodrigo diz que a ama. Patrício diz a Maximino que Rodrigo ouviu a sua mãe dizer que não gosta de Luciana porque ela se parece com Aurora Linhares. Maximino diz que ela se parece e Patrício interrompe e diz que é por isso que ele não fala sobre Cláudio Linhares. Patrício pergunta o que aconteceu entre eles. Luciana e Rodrigo saem para passear à noite e conversam como serão seus filhos. Patrício pergunta a Maximino o que aconteceu com ele e Cláudio Linhares. Maximino diz que eles eram amigos sim, mas depois ele descobriu a fraude e foi para a cadeia. Patrício diz que Roselena ajudou no nascimento da filha de Aurora, então por que esse ódio todo? Enquanto isso, Roselena reza e se pergunta o que fará quando Cláudio descobrir que a filha dele não morreu. Ela se pergunta se for por acaso Luciana. Completamente desesperada, Roselena diz que não e não, porque isso seria um castigo. Rodrigo e Luciana jantam e Rodrigo pede uma tequila para comemorarem um casamento. Patrício pergunta a Maximino por que dessa raiva toda de Roselena com Luciana. Maximino diz que é por causa da diferença de classe social. Patrício afirma que não é isso, porque ela já não gostava de Luciana. Patrício pergunta se Maximino teve algo com Aurora, e Maximino diz que não, e que Roselena teve ciúmes de Aurora, porque ele a admirava, e Roselena levou essa admiração para o lado pessoal. Patrício pergunta se não era mesmo assim, e Maximino responde que não, e que ele a admirava e que a respeitava. Patrício pergunta sobre o bebê de Aurora, e Maximino diz que nasceu no mesmo dia, mas que morreu. Patrício conta que o bebê tem a mesma idade de Luciana. Constância está jantando com Oscar e Cláudio liga. Constância o agradece por ele estar ajudando sua filha Melissa com a tese. Cláudio pede o número de Roselena, pois no cemitério onde Aurora está enterrada, lhe disseram que ela esteve lá. Melissa pensa em Cláudio. Clara conversa com Julieta e diz que não consegue acreditar que Rodrigo a fez passar por isso. Julieta diz que se elas querem acabar com Luciana, precisam se manter firmes. Luciana e Rodrigo conversam e ela diz que nunca teve um namorado. Rodrigo fica surpreso por ela ser tão bonita. Eles se abraçam e dizem que se amam. Luciana pede a Rodrigo para que prometa que nunca vai enganá-la e aconteça o que acontecer, eles sempre serão verdadeiros. Rodrigo promete e pede para ela prometer o mesmo. Luciana promete. Clara diz que a sua intenção é atacar Luciana com todo o ódio que for capaz. Aquiles chora e diz que perdeu Luciana e dessa vez não conseguiu o que queria. Clara diz a Julieta que não sabe se vale a pena lutar pelo amor de Rodrigo, e Julieta diz que vale a pena sim, e Clara afirma que essa empregada não vai vencer. Rodrigo canta para a Luciana acompanhado de uma banda. Luciana diz que nunca imaginou que pudesse se sentir tão feliz e que não sabia que o Rodrigo cantava tão bem. Ele diz que ela não sabe muitas coisas sobre ele, e ela diz o mesmo. Rodrigo diz que a única coisa que ele sabe é que ela é a mulher de sua vida. Rodrigo diz que prometeu a Dona Paz que só dormiriam juntos depois do casamento religioso, mas está muito difícil de cumprir a promessa. Luciana diz que também está sendo difícil para ela. Rodrigo deixa Luciana em seu quarto e os dois dizem que se amam e dão boa noite. No dia seguinte, Rodrigo e Luciana aproveitam a viagem. Clara diz a Julieta que acabaram as lágrimas
E agora elas vão agir. Brígida liga para Julieta para fofocar. Ela diz que ouviu Jana e Melissa dizendo que Luciana tem algo a ver com Cláudio Linhares, o mesmo que teve um problema com Maximino. O padre Honesto diz para Roselena que se Rodrigo se casou, ele está cumprindo a Bíblia, em que diz: por isso deixará o pai e a mãe e se unirá a uma mulher. Ele ainda diz que os pais precisam entender, a menos que queiram perder os seus filhos. Roselena diz que já perdeu, e o padre diz para ela não tornar a vida de Rodrigo impossível, obrigando-a a se separar de sua família, porque se ele estiver apaixonado, não vai adiantar. Roselena diz que vai desmascarar Luciana, e o padre diz para ela tomar cuidado, porque entre marido e mulher não se deve se meter, porque uma calúnia poderia destruir a felicidade dos dois. Matilde vai até a casa de Estela e diz que Roselena quer falar com ela. Estela pergunta o que ela quer e Matilde diz que Roselena quer saber coisas sobre Luciana e para ela falar só o que sabe. O advogado Barreira vai até a casa de Madalena falar com o pai sobre as propriedades de Galdino Jacinto. Aquiles manda investigar a vida de Rodrigo e diz que quer saber sobre o casamento, se foi mesmo legalmente consumado. O advogado Barreira diz a Paz que as terras continuam em nome do seu falecido marido Galdino Jacinto e de Paz Jacinto. Paz e Madalena ficam muito felizes e Madalena pergunta se então Aquiles não tem poder sobre as terras. O advogado Barreira afirma que se Aquiles tentar algo, estará cometendo um crime. Ivan Amando de Lastra diz a Lorenzo que pelo seu bom comportamento, essa noite ele irá trabalhar no cassino, mas ele precisa trabalhar com muita descrição, porque atenderá clientes especiais. Lorenzo agradece e diz que não vai falhar. Ivan liga para Lastra e diz que Lorenzo aceitou. Clara e Julieta encontram-se com Lastra para saber informações sobre Luciana e ele entrega um envelope. Lastra diz que encontrou evidências contra Luciana Jacinto. Clara vê as fotos da noite em que Luciana trabalhou na boate Inferno e se recorda que ela estava lá naquela noite. Julieta pergunta o quanto ele quer pelas fotos e Lastra pede 100 mil. Julieta diz que ele está louco e Clara interrompe. Lastra dá o número da conta e diz que depois do depósito elas terão as fotos. Clara conta a Julieta que naquela noite quem defendeu Luciana foi Rodrigo. Estela chega à casa de Roselena e Roselena quer saber tudo sobre Luciana. Luciana e Rodrigo caminham e Rodrigo diz que com ela ele vai aonde ela quiser até o fim do mundo. Luciana diz que gostaria que seu filho conhecesse o lugar onde ela foi criada e Rodrigo diz que sim e que eles terão muitos e muitos filhos. Rodrigo promete a Luciana que vai se dedicar a fazê-la sempre feliz. Estela diz a Roselena que não sabe muitas coisas sobre Luciana. Roselena diz que quer saber tudo sobre ela e por que a recomendou para trabalhar na casa. Estela conta que Matilde disse que ela estava procurando uma moça para trabalhar. O telefone toca e Roselena atende. É Clara querendo falar com ela. O padre chega à casa Torreslanda e diz a Patrício que foi ver sua mãe porque ela estava muito alterada. Patrício diz que então ele já sabe que Rodrigo se foi e o padre responde que sim. Clara fala com Roselena e diz que tem uma informação muito importante. Roselena diz que prefere saber pessoalmente. Ela diz que está no meio de um assunto muito importante e que agora não pode continuar falando. Roselena desliga e pede para Estela continuar falando e Estela diz que Luciana lhe pareceu uma moça muito honrada e por isso a recomendou. Ela pergunta se Luciana roubou algo e Roselena diz que não, mas quer saber de onde ela saiu. Brígida interrompe dizendo que o padre Honesto quer vê-la. Luciana e Rodrigo encontram uma criança no meio da mata onde estão caminhando. Melissa vai ver Cláudio e conta a ele que o Rodrigo foi atrás de Luciana para declarar seu amor e se casaram. Lorenzo conta a Violeta que Ivan permitiu que ele trabalhe no cassino. Violeta fica feliz.
Rodrigo e Luciana encontram uma casa e entram para saber se o menino mora ali. Rodrigo entra. Ele se depara com uma mulher grávida, ardendo em febre. Ele chama Luciana e eles percebem que a mulher e o menino estão mal e tentam ajudar. Cláudio fica pensativo de o porquê Luciana não avisou que se casaria. O padre diz a Roselena para não se preocupar com a situação de Rodrigo. Roselena diz que não pode se tranquilizar e que essa situação a deixa muito mal e alterada. O padre diz que não está nas mãos dela decidir o destino de Rodrigo e que ela precisa aceitar que ele ama Luciana. Roselena diz que tem medo, muito medo. O padre pergunta a ela do que ela tem medo e Roselena diz que tem medo do passado, que vai repercutir no futuro de todos da família. O padre diz que Roselena está sendo muito drástica ao dizer isso só porque Rodrigo se casou com a mulher de outra classe social e que sua família cairá em desgraça. Roselena diz que não suporta pensar que Maximino e Cláudio podem saber que a filha de Aurora não morreu no parto, e sim que ela deu, e que ela poderia ter vivido uma vida melhor.